Olá, gente. Vamos falar sobre a cultura do Urucum. Nosso grupo é composto por Kevin, Cristina, Maria Eduarda, Maria Graziele, Mariana Brandão e Thalita da Luz. Aqui nós temos a classificação botânica do urucum. Seu nome científico é Bicha orellana L, gênero Bicha, classe Dicotiledôneas, ordem Parietales, família Bichaceae e o urucum, urucuzeiro, é uma planta arbórea perene, pertence à família Bichaceae, como eu falei, e é de origem pré-colombiana e pertence à flora amazônica, mas é originária da América tropical. Pode atingir de 2 a 9 metros de altura e é muito usado, é famoso por ser muito conhecido por ser usado pelos povos indígenas que usam tanto para aplicação medicinal quanto para ornamento e proteção contra insetos. Bem, o cultivo do urucum, em sua grande maioria, ela é produzida pelos pequenos agricultores, já que é uma atividade de baixo custo e possui uma boa produtividade. A importância econômica do corante urucum é que, em um mercado, né, de corantes naturais, ele corresponde a 90%. Além de ser uma cultura extremamente favorecida, já que há uma grande restrição a diversos corantes sintéticos. Bem, na Índia, China, Peru, Quênia e toda a África tropical úmida, foi criado um programa de cultivo entre os produtores familiares visando absorver o produto no mercado como um substituto natural dos corantes artificiais. Já na Bahia, no caso, a Bahia possui cerca de 2.000 hectares de cultivos de urucum, e a sua maior concentração fica no extremo sul, no sudoeste e no litoral norte. Sendo ela uma cultura de fácil manejo e baixo custo, a adição da cultura contribui de forma significativa na renda dos pequenos agricultores. As características edafoclimáticas do urucum. Então, primeiramente é uma planta de clima tropical. As temperaturas ideais é que fique entre 20 graus Celsius e 26 e com máxima de 36 a 38 graus Celsius. É importante ressaltar que a oscilação térmica acentuada entre a tarde e a noite e os ventos frios são desfavoráveis para a fisiologia da planta, porque podem resultar numa queda considerável da produtividade, consequentemente. Inclusive, os ventos, quando eles são muito fortes e muito frios, eles podem causar grandes prejuízos, rasgando folhas e diminuindo a eficiência fotossintética. Isso faz com que retarde o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da planta. A umidade relativa do ar recomendada é que seja em torno de 80%. É, o, o urucuzeiro, ele é uma planta heliófila, ou seja, seu estabelecimento tem de ser feito a pleno sol, e a duração e a intensidade da luz também interferem na fisiologia da planta. Para você ter um bom crescimento e uma elevada produtividade, é importante que tenha uma intensa e prolongada exposição à luz natural. E também importante ressaltar que as geadas elas prejudicam os cultivos. Quanto à precipitação pluvial, ela deve oscilar entre 1.200 milímetros e um máximo de 3.000 milímetros, com um período de estiagem de 3 a 4 meses. É um período que é muito importante para a maturação dos frutos e para o beneficiamento deles. Aqui a gente tem algumas imagens da cultura do urucum, plantio. E aqui os frutos, mostrando quão avermelhados eles são, por isso que eles são tão importantes para os povos indígenas, como corante. Ainda sobre as características edafoclimáticas, dessa vez em relação ao solo, para o urucum, solos com perfil profundo, bem drenados e com textura de média argilosa, mas tem muita compactação, são os ideais. Os solos que são muito argilosos e encharcados, eles não são indicados para o cultivo, já que em solos compactados, o desenvolvimento é muito lento e os solos pantanosos não são impróprios. Apesar de ter baixa exigência nutricional, o urucum ele se desenvolve muito bem em solos nos quais os macro e micronutrientes estejam equilibrados, principalmente o alumínio permutável. É importante que o alumínio permutável esteja neutralizado.
Outro ponto a se destacar é que, para estabelecimento de novos cultivos, recomenda-se áreas antropizadas, que são aquelas que já foram desmatadas. Assim, isso evita novas derrubadas e o terreno é mais fácil de ser preparado, o que reduz os custos iniciais. Para o pH, recomenda-se pegar entre 5,5 e 7 e bons níveis de magnésio, cálcio e a ausência de alumínio, como eu falei, alumínio neutralizado. E topografia, recomenda-se áreas planas ou ligeiramente onduladas, e em solos que sejam muito declivos, o plantio deve ser procedido recorrendo-se ao emprego de métodos conservacionistas como terraceamento, contorno e curva de nível, para poder prevenir a erosão do solo e maior retenção da umidade. Propagação e preparação de mudas. Na produção de mudas da cultura do urucum, pode ser feita por via sexuada ou assexuada, por formação de mudas e cestia ou estarquia. A produção sexuada utiliza sementes colhidas de cápsulas maduras. Elas têm que ser bem conformadas e isentas de doenças. Elas são colocadas para secar no sol. As sementes dessas cápsulas também devem ser maduras. E elas ficam em um período descansando com um lugar com sombra e bastante ventilação. Depois elas passam pelo processamento de ficar submersas por 24 horas. Após esse período, as sementes que ficarem boiando sobre a água são retiradas e descartadas. As sementes boas são semeadas em sacos plásticos. A propagação de mudas em canteiros coloca a semente para germinar em um canteiro de 20 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e o comprimento variável. O substrato que pode ser utilizado é formado por terriço de mata ou mistura o terriço de mata com esterco de curral. Os sulcos para a semeadura ficam a 10 centímetros de distância um do outro e a semeadura fica a 1 centímetro de profundidade. Na repicagem, é realizada para sacos de plástico poliéster preto, de 11 centímetros por 22 centímetros ou o de 17 centímetros por 27 centímetros, com o mesmo substrato. Os sacos ficam em um repado para ficarem protegidos da chuva, raios solares e o excesso de sombra. Já a preparação em sacos plásticos, a semeadura é realizada diretamente nos sacos de poliéster pretos. Depois, é feita o desbaste, que deixa a plantura mais vigorosa. Bom, a produtividade da planta é bastante variada e depende muito da condição do solo, da idade da planta, do tipo e da forma que você vai cultivar e também como você vai aplicar os tratos culturais. Então, a partir da primeira frutificação, a produção vai gradativamente aumentando até o seu 6º ano, quando se considera uma certa estabilidade da planta, desde que você tenha umas boas práticas agrícolas e a colheita pode ser feita de forma manual e ela, quando o ponto de maturação é verificado aos cerca de 130 dias após a abertura das flores. A produção esperada de uma planta adulta é de, no mínimo, 1.500 quilos por hectare, isso de sementes secas. E para você saber também outra forma de você colher, as cápsulas elas vão ficar nas pontas dos ramos, né? E aí você vai cortar elas a cerca de 20 centímetros abaixo do início da cápsula. E as colheitas dos cachos podem ser utilizadas tesouras de poda, canivetes ou até mesmo a faca. E o ponto ideal para você colher é quando
a primeira cápsula em cada cacho começa a secar. Aí nós temos o beneficiamento, que nós temos a secagem dos frutos, que os frutos produzem o conteúdo de... Ao secar, os frutos produzem o conteúdo de umidade da semente até alcançar os 7%, 7% a 10% do valor aceitável para o armazenamento. E aí, eles são empregados dois métodos para secar as cápsulas, que é a secagem natural, que é a partir do sol, e a secagem artificial, que o agricultor pode estar utilizando secadores movidos a energias solares, ou até mesmo a lenha, petróleo ou outras fontes. E essa secagem artificial, ela é mais utilizada em temperaturas mais baixas. Aí nós temos a extração das sementes, que existe dois processos para tirar as sementes das cápsulas, que é o método convencional e o método mecânico. O convencional consiste em colocar as cápsulas secas em um saco e golpeá-los eles com uma vara. Então, o método mecânico, como o seu próprio nome já diz, é um método utilizado em grandes plantios que ele requer equipamentos apropriados. E você pode usar debulhadeiras ou descachopadeiras ou até mesmo trilhadeiras. Aqui nós temos o plano de implementação, seguindo uma área de 2 hectares. O espaçamento, para você escolher o espaçamento da sua área, você tem que levar em consideração o objetivo do plantio, as características do solo, o tipo ou a cultivar adotada. O espaçamento vai depender desses fatores. É comum que se encontre espaçamentos de 3,5 por 4 metros, 4 metros por 4 metros, 4 metros por 4,5, 4 metros por 5, 5 metros por 5, mas recomenda-se mais que usem-se espaçamentos de 7 a 3 metros, ou de 7 por 4 metros. Esses espaçamentos maiores, eles permitem a mecanização e o cultivo intercalado de espécies alimentares, como arroz, milho, feijão, melancia, maxixe, quiabo e outras espécies. Além disso, esse espaçamento mais amplo, ele pode ser usado em SAFs, sistemas agroflorestais, com umas espécies florestais, né, que podem ser mogno africano, teca, acácia magium, maricá e outras. Como o maior benefício, né, desse espaçamento mais amplo, ele permite maior desenvolvimento das plantas e um aumento da fertilidade, o que faz que o plantio tenha maior rentabilidade. O clareamento é muito importante para o, o crescimento das raízes e a parte aérea da planta. A cova tem 40 centímetros nas três dimensões, ou seja, 40 por 40 por 40. Ao abrir a cova, separa-se primeiro uma parte da terra e joga para um lado, a segunda parte vai para o outro lado. E antes de fechar a cova, antes de encher ela, adiciona na terra um pouco de 3 litros de esterco de curral ou 3 litros de esterco de galinha. Se o solo for pouco fértil, acrescenta 100 gramas de superfosfato simples. Se precisar fazer a calagem, ela deve ser feita com 30 dias de antecedência. E o plantio é feito no mês de junho, que é o período mais chuvoso. Que ajuda também no plantio das mudas. E elas devem ser plantadas de 15 a 20 dias depois do enchimento das covas. E elas são postas em cima da cova, bem no meio, depois de elas serem retiradas dos sacos de poliéster. Aqui agora a gente tem um cálculo que é para encontrar quantas plantas serão necessárias nesse plano de implementação.
levando em consideração que a área é de 2 hectares, ou seja, 20.000 metros quadrados, fazendo o cálculo para descobrir quanto que cada planta ocupa, qual espaço cada planta ocupa, a gente faz 4 vezes 4, né, que é o espaçamento adotado nesse caso, dá 16 metros e divide os hectares, né, a área total, por quantos metros cada planta ocupa, que nesse caso, com um espaçamento de 4 por 4, deu 1.250 plantas. A gente trouxe outro exemplo com o espaçamento que também é mais recomendado para casos de mecanização, SAFs, intercalar com espécies alimentares, que é o de 7 metros por 3 metros. E ao invés de dar 16, né, deu 21 metros. E o número de plantas por área deu 952,38. Ou seja, aproximadamente 952 plantas. Mas nesse quesito a gente não está levando em consideração o percentual de perda de mudas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os tratos culturais mais importantes para a cultura do urucum. Bom, o coroamento, ele deve ser feito à enxada e é importante ter muito cuidado para não formar bacias em volta da muda, o que aconteceria o acúmulo de água durante o período chuvoso e, consequentemente, o encharcamento e risco de morte para a planta. Bom, o controle de plantas daninhas, ele é feito com o uso de herbicidas e aplicado entre 8 e 9 meses depois do plantio do urucuzeiro e deve tomar cuidado para não queimar as folhas. A cobertura morta. Bem, a prática de cobertura morta é feita assim que se inicia o período de estiagem, usando matérias orgânicas para o beneficiamento do urucuzeiro, como folhas secas, gramíneas, restos de cultivos e etc. Bem, a cobertura morta é muito importante para a cultura, já que promove vários benefícios, como o aumento da atividade microbiológica do solo, a incorporação de nutrientes e do nitrogênio, além do controle de perda de água do solo. Bom, a poda, ela é considerada uma das práticas rurais mais importantes na cultura do urucuzeiro, porque a produtividade dos frutos depende dela e, consequentemente, dos grãos. Ocorre para a formação da copa e estimula novas brotações. Ela atua também na preservação da planta contra o ataque de pragas e doenças, além de facilitar a penetração da luz solar, permitindo a melhor distribuição dos frutos e que, enfim, facilita a colheita. Bom, existem 3 tipos de poda. A poda de formação, que consiste na retirada da brotação para facilitar a formação da copa, definindo o futuro da planta. A poda de limpeza. Ela elimina os galhos secos e doentes, e principalmente os ramos parasitados pela erva de passarinho, que é a principal responsável pela queda da produtividade do urucuzeiro. Com a poda de produção, essa prática deve ser feita ao final de cada colheita, ou 2 vezes ao ano. Ela vai eliminar os ramos doentes e mal formados, reduzindo a altura da planta. As futuras colheitas dependem da eficiência da execução desse tipo de poda. Se forem feitas fora de época, o ciclo fisiológico será alterado e dará origem a uma frutificação alternada durante o ano. Mas se for feita da forma correta, depois de 8 dias, após fazer a poda, vai surgir os novos ramos responsáveis pela formação de botões florais. Bem, vale ressaltar que a adubação ela deve se basear na análise da fertilidade do solo, já que em solos de média a alta fertilidade, o urucuzeiro ele não exige uma quantidade muito grande de fertilizante, na verdade, uma quantidade mínima. Mas na falta de informações técnicas, a primeira adubação ela deve ser feita 2 meses após o plantio, a segunda no início da frutificação. A aplicação de 160 gramas de ureia, 160 de superfosfato triplo e 200 gramas de cloreto de potássio. No primeiro ano, se aplica o que corresponde a 1/3
dessas 34 doses. No segundo ano, 2/3 da dosagem. E a partir do terceiro ano, se aplica anualmente a quantidade total. E caso seja necessário, a cada 15 dias pode ser realizada uma pulverização de adubo foliar, de NPK, nutrientes. E na dosagem vai 20 gramas para cada 20 litros de água. É isso, obrigada pela atenção. Aqui estão as referências usadas para fazer o trabalho. Acabou.